Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta. Vamos lá, agora sim, Adriano, agora sim, Matheus. Seja bem-vindo, Matheus Perussi, aqui no Estúdio Vitrine. Obrigado, Veiga. Obrigado, Adriano. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha, obrigado pela presença. Matheus Perussi, que foi candidato, né, a vereador aqui em Presidente Prudente, pelo Avante. Isso. Né, Matheus? Pelo Avante. Conta um pouquinho, primeiramente, conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência, a primeira vez, né? Isso, primeira vez. Bom, Adriano, o Avante é um partido que juntou aí pessoas tidas como comuns, mas que desenvolvem um trabalho pela sociedade, né? Não tem políticos ali, pessoas que seguem carreira na política, e entramos ali para transmitir uma ideia, né? E apresentar propostas que inclusive se estende aí, né, aos vencedores, né, que são propostas viáveis para a melhoria da nossa cidade. Em relação à experiência, é uma experiência muito boa, né? Tanto por aprendizado de vida, né, os contatos que você realiza, a visão política sua que é ampliada quando você entra, né, e passa a ser um candidato. Sim. Então acho que se tira um aprendizado muito grande e pretendo continuar, né, contribuindo aí como cidadão, né, dentro da nossa cidade. Você é bem ativo, né, nas suas redes sociais, conta isso também, né? Não só nas redes sociais, porque ela é um reflexo do que nós desempenhamos e tornamos público, né? Sim. Eu procuro ser um cidadão que fiscaliza os atos do poder público, tanto o legislativo quanto o executivo, né? Somos nós que pagamos impostos, então eu vejo o político como um empregado do povo. Então, eu vejo como um patrão deles. Eu me coloquei à disposição para ser empregado do povo. Não fui eleito, continuo sendo patrão daqueles que foram eleitos, então continuarei fiscalizando eles, agora com conhecimento ainda um pouco maior, um pouco mais extenso, por ter participado das eleições. Todos nós, né? Todos nós. Todos nós somos os patrões, né? Sim. Dos nossos eleitos. Sim, lá. Verdade. E hoje a gente trouxe aqui, né, o Leandro, eu falei do Leandro de novo. o Matheus Perussi, e vai participar comigo também aqui o Adriano Batista. Sim. Nosso jornalista aqui do Estúdio Vitrine, né, Adriano? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Muito obrigado. E a gente trouxe o Matheus aqui para a gente dar um panorama, Ricardo. Um panorama, um pequeno perfil dos nossos eleitos vereadores que vão começar, né, na Câmara de Vereadores aqui em Presidente Prudente a partir de janeiro de 2021. Isso. Certo? Para começar, Ricardo, até a presença do Matheus, porque nós temos aí, salvo engano, 6 nomes que permaneceram, né? E 7 novos nomes. O que, na sua percepção, isso significa para os próximos 4 anos, Matheus? Bom, Adriano, eu vejo assim que nós não temos, de fato, se for olhar, realmente essa quantidade de novos nomes, né? Muitas pessoas estão voltando à Câmara, já ocuparam um mandato em algum momento, sem contar aqueles que nunca ocuparam, né, um cargo eletivo, mas já estiveram comissionados, já ocuparam cargos políticos, né? Como novidade mesmo, eu vou falar para você que eu vejo aí 2 nomes, né, que é a da Natália e a do professor Negativo. São esses 2 nomes. Mas temos figuras novas ocupando cargos eletivos. E eu estou curioso para ver como eles irão se comportar, né, ocupando esses cargos eletivos, que é diferente de cargos comissionados, né? Mas são pessoas conhecidas dentro dos bastidores aí da política, viu, Adriano? Aproveitando, inclusive, essa relação de nomes que são novos, velhos, na minha percepção, Matheus, a eleição em Presidente Prudente reflete um pouco do que ocorreu no Brasil, do que eu não vou dizer que foi um fenômeno, mas um movimento em relação a um voto mais conservador. Conservador no sentido de os eleitores terem procurado candidatos mais experientes, mais calejados, que já tinham algum tipo de vivência pública, e a partir disso escolher os seus prefeitos e até mesmo seus vereadores. Você vê por essa mesma perspectiva a eleição em Presidente Prudente? Adriano, eu compartilho dessa mesma visão que você, né? Ainda mais considerando o cenário que estamos vivendo, né? Estamos passando por uma pandemia, né? Um cenário que vem uma crise financeira de encontro com a nossa sociedade, e nesse momento arriscar para as pessoas é algo que não as deixam tão confortáveis. E aí
vai de encontro com isso que você falou. A pessoa acaba procurando alguém que ela encontra um pouco mais de segurança, né? Às vezes nem existe essa segurança, mas a pessoa tem essa confiança a mais por ser uma pessoa diminui os riscos. Isso, por ser uma pessoa já de dentro da política, que talvez possa conhecer o caminho e se dar melhor com algumas situações do que uma pessoa nova nesse ambiente. Vamos pensar o seguinte: o que foi o calcanhar de Aquiles da última gestão, que está se finalizando ainda neste ano com o prefeito Nelson Bugalho, ainda prefeito Nelson Bugalho? O que foi o calcanhar de Aquiles dele e o que sobre este pensamento o Ed Thomas tem que tomar cuidado para pensar em governar pelos próximos 4 anos de uma forma mais efetiva, mais eficaz, que possa inclusive em 2024 pensar em uma reeleição? Sim. Bom, particularmente, Adriano, eu tenho dificuldade até de falar em gestão, né, falando do atual prefeito. Eu acho que o que faltou foi justamente isso. Eu acho que não houve gestão. O calcanhar de Aquiles dele, para mim, foi não escutar, né, a sociedade, a população, os cidadãos, o eleitorado. Eu acho que nisso o Ed Thomas não vai cair. Eu acho que o Ed Thomas entrou, né, foi eleito, ele conseguiu chegar lá calçando as sandálias da humildade, escutando a população, desde antes assim, de ser candidato até esse período de campanha. Eu acho que quando o político fecha os seus ouvidos, né, para os seus patrões, para aquelas pessoas, população, isso, que os colocaram lá, eu acho que ele está dando um tiro no próprio pé. Eu acho que essa é a principal falha, né, do Nelson Bugalho, não ter escutado as pessoas. Diante do primeiro discurso do Ed Thomas, um discurso já como prefeito eleito para iniciar a sua gestão a partir de 2021, você pode enumerar ali pelo menos 10 promessas, 10 projeções para os 4 anos de governo. O que você destacaria dessas projeções, dessas propostas de governo do Ed Thomas e até mesmo avaliando a viabilidade de conclusão dessas propostas? Sim. Bom, Adriano, eu até estava falando com o Veiga, daria para nós fazer um programa, né, Veiga? Vou até sugerir para falar sobre o discurso do Ed Thomas, porque assim, se ele fazer 60%, 70% do que ele colocou no discurso ali, será um grande prefeito, né? Mas eu vou destacar aqui, ele deu desde o discurso ali de campanha, essa atenção do governo que vem dos bairros para o centro é muito interessante, se isso for de fato colocado em prática. E nos bairros ele inclui também os distritos, né? Levar os empregos, a geração de empregos lá para os distritos. Trazer os distritos para dentro da cidade, porque convenhamos, Adriano, hoje os distritos são esquecidos, sim. Né? São, sim. E aí ele faz uma promessa muito interessante ali para o bairro Imoplan, Terras de Imoplan, que é um bairro, né, como se fosse aquela música, né, uma casa muito engraçada, que não tinha teto, não tinha nada, é o bairro Terras de Imoplan. Quase que desconhecido, inexistente, imprudente. É um bairro que o pessoal recolhe seus impostos lá, mas não tem ali esgoto, né, a água encanada, o pessoal usa poço, não tem ali linha de ônibus percorrendo por dentro do bairro, não tem asfalto, não tem coleta de lixo. E ele faz um discurso interessante de atender esse bairro e tornar esse bairro de fato, né, um bairro. Outra coisa também que eu diria, como você fala, Adriano, que seria a grande obra, seria isso o termo? Isso, a gente comentando em off aqui, eu mencionei que o prefeito da capital, Bruno Covas, que está concorrendo a uma reeleição, ele falou que ele não tem essa marca, né? Que quem tem grande marca é cerveja. Mas, ao longo da história, prefeitos que tiveram uma obra para chamar de sua, uma grande obra para chamar de sua, tiveram uma certa vantagem para uma reeleição. O antigo prefeito não teve, o atual e já antigo prefeito não teve. E o que você imagina que pode ser essa grande obra, essa grande marca que o Ed Thomas pode adquirir nessa próxima gestão da cidade, para tentar, inclusive, até uma reeleição, pensar aí como uma grande proposta que preencherá os corações e os olhos dos prudentinos? Bom, eu achei até falei para você aqui em off, Adriano, eu achei o Ed Thomas muito cauteloso no discurso dele, e isso foi inteligente da parte dele, foi bem cauteloso, né? Ele falou que não iria fazer promessas aí absurdas, né? Ia cortar o que é superficial para poder servir o essencial, né? O que é o que de fato a população necessita. Eu vi que os prefeitos se concentraram aí, muitos, em dizer sobre o Parque do Povo, alguns até com propostas absurdas e engraçadas. Mas assim, o Ed Thomas, ele não focou muito nesse discurso do Parque do Povo, mas eu diria assim que uma grande obra, se caso o Ed Thomas conseguir fazer aqui na nossa cidade, seria a duplicação da rodovia ali da Ângelo Rena, viu, Adriano? Diante da quantidade de acidentes? Diante da quantidade de vidas perdidas naquele local, né? Diante de ali,
né, ser ali um futuro distrito industrial, porque tem um distrito, mas não funciona, mas poderia gerar muitos empregos. A cidade está crescendo para aquela direção, indo de encontro à Regente. Temos o bairro ali, o próprio Imoplan, o Pacaembu na primeira etapa, terá a etapa 2 e 3, o Vista Bonita, o Perplan. Então, assim, os bairros estão indo para aquela localidade. É uma rodovia que já tirou muitas vidas. Eu diria que se realmente o Ed Thomas conseguir fazer a duplicação da Ângelo Rena, a iluminação, né, dessa rodovia, realmente seria uma grande obra. Apesar que, como disse, isso já deveria ser feito, né? Ele teve 3 vereadores aí na Câmara Municipal enquanto deputado, vereadores do partido dele, que poderiam ali ter sugerido, ter proposto ao Poder Executivo já ter feito tais melhorias, né? A Prefeitura ter feito essa primeira parte que vai do início da Ângelo Rena ali, né, na subestação da Energisa até o distrito, depois do distrito até o Vista Bonita, ter exigido ali que a construtora tivesse feito, né? E depois ali do Vista Bonita até o Pacaembu, que a outra construtora tivesse feito. Teria economizado muito, né, no caixa da prefeitura, teria resolvido aí uns 70% a 80% do problema dessa rodovia, porque depois ficaria um pedaço, um trecho de 3 ou 4 quilômetros para ser feito, que poderia ser feito por meio de convênio ou parceria, mas não soube aproveitar a contrapartida com a iniciativa privada e agora vai ter que buscar esses recursos. Espero que ele consiga buscar esses recursos, porque é uma das promessas de campanha dele, que ele sabe onde buscar, tanto na Alesp em São Paulo, quanto no Congresso em Brasília. Isso é uma promessa dele, isso é uma coisa que ele frisou muito. Ele tem os meios, então iremos acompanhar se realmente irá se concretizar esse acesso que ele tem dentro desses meios. Pensando nessa perspectiva de fazer até mesmo um feijão com arroz, vamos imaginar que para a próxima gestão, o caminho para uma boa gestão seria fazer o feijão com arroz, o básico. Sim. Desde tem que fazer o saneamento básico de alguns bairros, vamos fazer. Temos que cuidar da manutenção de limpeza pública de alguns bairros, vamos fazer. Você acha que o caminho para uma gestão tranquila, uma gestão melhor que a anterior, é fazer o básico, é fazer o feijão com arroz? Com certeza. Eu acho que nós não temos que se preocupar em fritar o bife aí antes de fazer o arroz com feijão. Acho que a lição de casa precisa ser feita, né? Então eu acredito que ele vai frisar nisso daí, Adriano. É outra coisa que, né, andamos falando em off aí, eu acredito que ele vai frisar muito nisso daí, que é tentar resolver esse problema com a empresa de transporte público, né, através de conversa, porque vamos concordar que está um caos, né? Tá um caos o transporte público aqui na cidade. Então, se o prefeito vier nesse primeiro semestre, né, batendo de frente com o problema do transporte público, né, melhorar aí as condições, as instalações das escolas e o ambiente também para os professores, para os profissionais da educação. Isso também se estende também para a área da saúde, melhorar as instalações, os equipamentos do pessoal da saúde. A demora, né, para marcação e efetividade dos exames. Do usuário ali, ter um sistema que de fato funcione e funcione um pouco mais rápido. Né? Melhorar também a situação da merenda das crianças, que foi muito criticada nessa atual gestão, né? Até uniforme, que teve um momento ali que não foi, né, cedido. A limpeza da cidade, que a cidade está bem abandonada, com ar de bem abandonada. Então acho que se o prefeito fazer esse básico, ele vai começar muito bem, né, a sua gestão, vai começar muito bem o seu trabalho. Eu acho que não precisa se preocupar nesse primeiro momento em fazer grandes coisas, não. Eu acho que o Prudentino está com saudade mesmo do arroz com feijão, do básico. A lição de casa, o básico, precisa começar a ser feito já nesse primeiro semestre de governo, a gente sentir essa mudança de governo. E se ele fazer o básico, o Prudentino vai sentir isso. Pensando nos vereadores, Matheus, há algumas mudanças, algumas movimentações de cadeira que podem acontecer, logicamente, pela formação do secretariado, da equipe Sim. de governo do próximo prefeito Ed Thomas, e até acompanhando você nas redes sociais, algumas projeções que você fez em relação a quem deve assumir a Câmara, a quem que deve assumir alguma secretaria. Eu gostaria até que você trouxesse para a nossa audiência quais são essas movimentações que você imagina que podem acontecer. Sim. É que nem eu falo pessoal, né? Que depois que você participa, você vive um pouco também dos bastidores, né, da política, que o cidadão comum que não está dentro da política, ele acaba não convivendo. Claro que muita coisa também, Adriano, é especulação. Claro. Mas eu tento ser assim, trazer uma informação bem próximo do que pode ser realidade, né? Deixar bem claro para a nossa audiência, nós estamos tratando de projeções, possibilidades. Isso. Mas assim, essas projeções que nós trazemos aqui também não é nada fantasioso, que nem algumas pessoas trazem. É algo que realmente
pode se concretizar. O programa vai ficar gravado aí, né, Veiga? Então Isso. as pessoas Gravado, podem gravado. assistir depois e falar. Gravado. Porque nesse primeiro momento é normal, né, essa negação. Mas vamos lá, eu fiz uma listinha aqui, Adriano, e se você me permite fazer Por a leitura, favor. não tá por ordem de votação de quem recebeu mais votos, mas por uma ordem aqui do partido que fez mais cadeira. Primeiro seria o PSB, que fez 3 vereadores, né? Sendo aí o Ivan Itamar, né, que foi muito bem votado, já concorreu em outros momentos e agora logrou êxito em conseguir a sua eleição. O Dermerson, que é o atual presidente da Câmara, e a Joana Dark. O famoso Demerson da Saúde, né? Dermerson da Saúde, né? Então, assim, aqui eu acho que já haverá movimentação de cadeira. Eu acho que vamos ficar de olho nos suplentes aqui, que é o Anderson Silva, né, que ficou de fora, mas acredito que volta, o Aristeu Penalva, o Cleito do Jornal. Por quê, Adriano? Eu acredito que, nesse primeiro momento, a Joana Dark deva deixar aí a cadeira da vereança, ou nem assumir, talvez, viu? E deva assumir a Secretaria da Educação. Eu acredito que isso deva ocorrer. Para quem não sabe, a Joana Dark é professora no município, então isso seria um fator que poderia favorecê-la numa eventual secretaria. É diretora, né, do Estado. Isso, né? verdade, diretora, perdão. Do Sarrião. No Sarrião, né? Diretora do Sarrião. Sarrião, é bem conhecida, é um nome Sim. novo também. Uma credencial para assumir uma cadeira Sim, importante. Isso, mas eu acredito, né? Isso daí é uma opinião que eu expresso aqui, fazendo uma leitura das entrelinhas da política ali, que a Joana Dark, ela veio ali para puxar outra pessoa. Eu acredito que a Joana Dark deva ocupar a Secretaria da Educação. Perfil técnico para isso, ela tem, torcemos para ela ir lá e fazer, né? Se de fato acontecer, fazer um bom trabalho, né? O Dermerson, eu acredito que em 2022 ele deva concorrer aí para deputado estadual. Eu acredito que vem uma dobradinha aí, né? Acredito que dessa dobradinha sai o Ed Thomas ou o Isaac. Mas acho muito difícil sair o Ed Thomas, né? Eu acho que o mais provável é nós vermos aquele discurso do Ed Thomas. Olha, a situação do país não tá fácil, não vai estar tão fácil assim buscar recurso. Mas eu vou colocar alguém para ir lá buscar os recursos, eu confio em você, Isaac, você vai lá buscar esse recurso para nós. Ele vai falar aquilo lá com aquela vozeirão dele, você pode marcar, eu tenho certeza que... Você acha que o Isaac vai sair? Eu acho que o Ed Thomas deve investir no Isaac para deputado federal. O Isaac, que já foi suplente em outro momento a deputado federal, assumiu por alguns meses ali a cadeira de deputado federal. Então eu acredito que o Ed Thomas deva lançar alguém. E assim, eu não consigo nesse momento fazer a leitura de outro nome, né? Pode se cogitar até o Jorge Duran, mas o Duran seria mais para deputado estadual. E aí ficaria aquela, seria ele ou seria o Dermerson, né? O Duran tem uma influência na Unipontal, mas o Dermerson também tem. O Dermerson também é o vice-presidente ali da Unipontal. Então assim, eu apostaria numa dobradinha vindo de Prudente, do Dermerson com o Isaac. Mas precisamos ficar de olho também aí na cadeira da Câmara, de presidente da Câmara, pois... se o Dermerson for o presidente do segundo biênio e o Isaac deixar para concorrer a deputado, numa possível vitória, assume o presidente da Câmara. Então, eu acho que tem que ficar de olho. Se o Dermerson não concorrer a presidente agora nesse primeiro biênio e sim no segundo biênio, aí eu acredito que é a jogada do PSB lá de manter ele ali para ser o vice-prefeito caso ocorra aí uma vitória o sucesso do Isaac. Eu acredito que o Ed Thomas não vai deixar de apontar aí 2 nomes, tanto para a federal quanto para a estadual. Matheus, uma outra questão que interessa muito ao Prudentino é o combate à Covid-19. Imaginando a próxima gestão, porque a atual gestão também sofreu com duras críticas em relação à forma como lidar com o combate à pandemia aqui no município. Daquilo que você acompanhou o Ed Thomas na condição de deputado, que ele ainda está exercendo o mandato, que se finaliza neste ano para... em 2021 se tornar o prefeito eleito de presidente Prudente, o que você imagina que possa ser o comportamento dele no combate à Covid-19 na próxima gestão? Tá. Adriano, assim, se você me permite só terminar de correr esses outros nomes. Bem lembrado. Tem ainda alguns vereador, nomes interessantes que é bom citar. Verdade. Faltam os outros 10 e a gente já corre aí. No PTB fez 2 cadeiras, o Douglas Cato e o Thiago Oliveira, né? O Douglas Cato já foi vereador e é o atual vice-prefeito. O que me impressionou, mais votado, né? Mais votado. Me impressionou assim a capacidade do Douglas Cato de conseguir desvincular o nome dele com a atual gestão. Exato. Ele desvinculou o nome dele e assim, o Bugalho teve uma rejeição incrível, né? Claro que a quantidade de votos para se eleger vereador é muito menor do que para se eleger prefeito, se reeleger prefeito. Mas o Douglas Cato ele foi muito bem votado, né? O Thiago Oliveira, que é um jovem aí, né? Parece que é bem atuante na Igreja Católica, professor, e ocupou o cargo aí comissionado no governo Bugalho, ali na coordenadoria da juventude, para quem não sabe. E é um nome novo também. Vamos ver como vai ser o comportamento do Thiago Oliveira, né? Desbancou o Geraldo da padaria, que acabou ficando de suplente.
Também não me surpreenderia se em algum momento o Thiago fosse convidado para alguma coisa. Parece que tem um perfil técnico aí, vamos observar. No MDB foi o Wellington Bozo e o William Leite, né? O Wellington Bozo que logrou êxito, dessa vez não ficou de suplente, assumiu direto aí. O William Leite até aumentou o número de votos. O MDB, reeleito, né? Reeleito, né? O MDB que poderia ter feito até 3, né? Mas teve uma galera lá que foi impugnada, mas poderia ter feito até 3 igual o PSB. No Podemos, o Mauro Neves, né? E o professor Negativo, que seria aí um nome novo. Na 7ª tentativa, Grande negativo. Ele é a prova de que a insistência, a persistência leva a algum resultado. Olha só, então. E o Mauro, assim, que ao meu ver foi o destaque na atual legislatura, né? Eu acho que Prudente faz tempo, assim, pelo menos eu nunca vi um vereador que de fato exercesse as atribuições do vereador, que é fiscalizar, legislar da forma que ele faz, né? Talvez por vir, né, de um ambiente militar, um ambiente de leis, de regras aí, ele tem esse perfil mesmo de fiscal e eu acho que ele desempenhou muito bem, né, o papel dele como vereador. Claro que sempre dá para melhorar e torço para que ele melhore, mas eu acredito que em 2022 ele deva vir concorrendo também para deputado estadual aí pelo Podemos, viu? Além de conseguir a sua cadeira, ajudou a puxar o Negativo. Com quem que vai ser a dobradinha dele eu não sei, mas eu acredito que o Mauro deva sim tentar para deputado estadual em 2022. Lá no DEM, o Enio Perrone, que está mais de 30 anos participando da nossa política aí, né? Já concorreu a prefeito, foi vice-prefeito quando o Bragato, né, foi o prefeito e foi aquele desastre na cidade, né? O Enio Perrone era o vice dele, né? O Enio era o vice, né? O Enio era o vice. E presidente da Câmara, né? Votou em diversos momentos a favor do povo, temos que reconhecer, né? No empréstimo milionário ele foi contra, a taxa de iluminação pública ali, o aumento, ele foi contra, a exigência de nível superior para comissionados ele foi a favor. E ele se mantém. É um nome que também, né, provavelmente deva ocupar em algum dos biênios aí, talvez a presidência da Câmara, ou concorrer, ou a vice-presidência. Quantas vezes ele foi essa vereador? É a terceira, né? Essa é a terceira? Essa é a terceira vez que ele é vereador, já foi candidato a prefeito, já foi candidato a vice-prefeito eleito com o Bragato, já foi candidato a vice-prefeito derrotado com o Ed Thomas. Com o vereador essa é a terceira, então. Isso, acho que com a auxiliadora acho que também foi ele. Mas está participando há um bom tempo aí. Dessa vez conseguiu puxar outro que não foi a Alba Lucena, né? A Alba Lucena ficou de fora, ficou de suplente. E vem o Joãozinho da Saúde, né? Joãozinho da Saúde. Isso, Joãozinho da Saúde. Muita gente não conhece, mas ele é conhecido dentro da prefeitura, dentro da Prudenco. É uma figura... Bom trânsito ali. É, uma figura conhecida. Que nem eu disse, também não me surpreenderia se ele deixasse a cadeira e ocupasse algum cargo de diretoria da Prudenco. Acredito que nesse primeiro momento não, mas não me surpreenderia, viu? Você acha que tem chance? Não, eu diria que seria uma chance remota, vamos dizer assim. Mas se em algum momento da legislatura acontecesse isso por estratégia política, porque isso existe nos bastidores da política, para a Alba retornar para a Câmara ou algo do tipo, não me surpreenderia não, viu? Para mexer lá não me as pecinhas, não me surpreenderia não. Entendi. Não me surpreenderia não. E para fechar aqui, a Miriam Brandão do Patriota, né, assistente social lá, a Miriam Brandão, né, que vem tentando também há algum tempo, né, ocupou o cargo comissionado no governo Tupã, ocupou o cargo comissionado no governo Bugalho, mas resolveu seguir aí com o Isaac Silva. E é outra que eu acredito também que, sim, não me surpreenderia se em algum momento deixasse a cadeira, né, para o seu substituto ali assumir e ela fosse ocupar algum cargo ligado ali nessa parte social, né. Pode ser remota também a chance dela? Pode, mas o vice-prefeito é o Isaac, que é ali o eleito do partido dela, né? O vice-prefeito Isaac Silva. Então eu acredito que possa ser uma pessoa que pode sim ser considerada a ocupar, né, algum cargo. E por último, a Natália Gonzaga, né? A filha do saudoso vereador aí do Natanael Gonzaga, escolheu o PSDB, né? Desbancou ali o Rogério Galindo, o Costilho e foi bem votada ali e conseguiu ocupar essa última cadeira. Vamos ver qual que vai ser os passos que a Natália vai traçar aí dentro da política, né? Ela se espelha muito no pai dela, né? No saudoso vereador Natanael Gonzaga, aí, que tinha uma atuação muito grande aí nessa parte de prestar uma certa assistência, que isso até hoje é muito visto na figura, né, dos vereadores. A população esquece até que o vereador é mais um cargo de legislar e fiscalizar e às vezes cobra mais essa parte de atuação social, né, dos vereadores. Então é uma pessoa nova também aí que merece atenção, vamos ficar de olho, né? Vamos ficar de olho. Voltando àquela questão que eu ia mencionar, até tratando aí vou até mudar um pouquinho o assunto, que algo que surpreendeu
no país inteiro foi a quantidade de candidatos, tanto a prefeitos quanto a vereadores. O número foi exorbitante. Esse ano a gente teve pelo menos aí 12 nomes diretamente concorrendo ao pleito. Aqui você justifica a quantidade de candidatos a uma eleição como esta, Matheus? Primeiramente, eu justifico com o insucesso do atual prefeito. O mandato dele não foi bom, o que deu assim, oportunidade de diversas outras pessoas trazerem propostas alternativas. De pensarem, eu posso fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Entendeu? Não me surpreenderia nem se tivesse mais pessoas. Mas assim, fazendo uma leitura também, eu acredito que esse grupo não era de fato 12 pessoas. Né? Tem um pessoal ali que caminha junto e nós vamos ver isso agora. Vamos ver quem vai ocupar cargo comissionado e essas coisas. Então, quem realmente não estava junto ali, não deve fazer parte do atual governo, né? Então nós vamos perceber agora se algumas pessoas estavam caminhando juntas e só se separaram ali no momento do pleito. Mas se uma obtiver sucesso, todas as outras se unem. Que é o que já vem acontecendo em Prudente aí há aproximadamente uns 30 anos, viu, Adriano? E aí, Ricardo, dos nomes que concorreram este ano, aproveitando que o Matheus está aqui. Dos vereadores, só para a gente encerrar com relação aos vereadores, falamos de todos, né? Falamos de todos. De todos os 13 eleitos. Todos os eleitos, né? Com relação ainda vamos convidar todos, tá bom? Opa. Lembrando aqui, vamos convidar todos para virem aqui no Legal, estúdio ou participar online, oportunidade né? de ter uma palavra. Exatamente. E aí eu peço a sua participação para a gente bater um papo aqui com esses nossos eleitos vereadores aqui da Câmara de Presidente Prudente e também os candidatos a prefeito. A gente teve 12, né? Teve 12 candidatos a prefeito aqui em Presidente Prudente. Também vamos convidar o Marcos Lucas já está definido para a próxima terça-feira. Teremos Marcos Lucas participando aqui. Marcos Lucas. Até eu vou aproveitar. Não, eu falo no final, Beleza. Adriano. Eu falo no final. Mas nós vamos convidar todos os candidatos a prefeito e também todos os eleitos vereadores aqui da nossa cidade. Isso é bacana, viu? Essa atitude de convidar o pessoal, de dar voz para eles, né, Adriano? Exato. Dar a oportunidade deles virem aqui, falar, conversar. E vereador não dá para convidar todo mundo, que é mais de 300 candidatos. Né? Não, candidato não dá. Foram muitos, né? Muita pessoa, entendeu? Foi Mas para prefeito eu acho interessante, até porque eu acredito que algumas daquelas figuras ali nós iremos ver agora em 2022. Sim, com certeza. E com certeza Ed Thomas será também convidado aqui, nosso amigo radialista Ed Thomas, né? E agora prefeito de Presidente Prudente também, né? Inclusive quem está ao vivo aqui viu no nosso intervalo aqui um trechinho da entrevista que o Ed deu aqui no ano passado. E no final da semana nós vamos fazer um especial também pro pessoal aqui do canal do Estúdio Vitrine. Show. Enfim, você tem mais alguma pergunta, Adriano? Para fechar, Ricardo, fechar? Uma pergunta que eu acho interessantíssima fazer para o Matheus, que é o que interessa a população, que é a população vai sair de um entendimento do que foi o combate à pandemia neste ano com o atual prefeito Nelson Bugalho e verá uma outra, imagino, na próxima gestão. Por qual caminho você acha que o Ed Thomas deve seguir, Matheus, ou que ele seguirá, a partir do que você já viu ele, inclusive na Assembleia Legislativa de São Paulo, discursando, na campanha? Qual que você acha que deve ser o comportamento dele em relação ao combate à Covid-19 na próxima gestão? Sim. Bom, Adriano, nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa, né? Hoje está completando 3 meses que eu perdi o meu pai vítima desse vírus aí, né? Do Covid. Vem no início ali da minha campanha, eu tive essa perca, 52 anos de idade, mais de 30 anos funcionário do nosso município. E hoje está completando 3 meses, então assim, eu sinto na pele a dor, né, que esse vírus traz quando ele entra dentro da sua casa, né? Mas eu acredito que nós temos que continuar. O mundo precisa continuar, né? Eu acredito que nós precisamos tomar os cuidados, esse negócio da máscara, do álcool em gel, mas a postura que o governador tomou, principalmente em relação aqui à nossa região, eu sou contra, né, essa postura dele, né? Até porque não foi feito aqui um hospital de campanha, teve aquele centro, né, de triagem, todo o recurso que veio, uma parte não foi gasto, o observatório social ali, né, pegou
máscaras com valores bem acima, que seriam comprados por valores bem acima ali do que valem realmente no mercado. A própria entidade civil, e o Marcos Lucas vai poder falar disso aqui, né, ajudou muito o governo, né, levando itens que eram importantes naquele momento de início da pandemia, como o álcool em gel. Eu vejo que a postura que o Ed Thomas vai ter que ter é de montar uma equipe técnica, né, talvez até uma comissão, Adriano, específica para esse tema, né, com médicos, com pessoas que sejam peritos nesse assunto. Porque o Covid, ele tem uma realidade diferente em cada região, uma realidade diferente em cada cidade, né? Então algumas pessoas tentam sair pela vertical, outras pela horizontal, outras pela tangente. Então acho que a gente tem que encontrar um meio termo ali. Eu acredito que o Ed Thomas não será tão submisso que nem o atual prefeito foi com o nosso governador. Eu acredito que Prudente tem voz própria, né, e que Prudente tem capacidade de montar, claro, ouvindo sim o Estado, ouvindo sim, né, o governo federal, mas de montar um plano de retomada próprio, um plano de enfrentamento próprio com a ajuda do governo do Estado e com a ajuda do governo federal. E não ficar sendo tão submisso assim, porque a nossa cidade é a segunda mais pobre do Estado. Então, assim, uma outra paralisação como essa que ocorreu esse ano, Veiga e Adriano, isso daí pode terminar de quebrar Presidente Prudente, sabe? Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas estão passando necessidade. Então, se tiver outra postura dessa do governador e o prefeito aceitar goela abaixo da forma que foi, que vai quebrar a cidade. Isso daí vai quebrar a cidade. Há uma relação partidária entre o prefeito e o governador do estado. Sim. E na sua avaliação, né, não tem como não lembrar que Presidente Prudente é uma cidade movida por prestação de serviço. Sim. Uma cidade majoritariamente que funciona a sua economia com prestação de serviço. Prestação de serviço e comércio. Essa é a base da nossa cidade. Perfeito. Muito bem, Matheus. Agradecer a sua participação aqui mais uma vez. Obrigado mesmo. Obrigado vocês. Parabéns pela sua campanha. Obrigado demais, Matheus. Obrigado. Foi uma campanha legal, que nem eu falo. Foi legal, né? Me sinto vitorioso, assim, você participar de uma eleição sem ter tempo de televisão, sem pegar fundo eleitoral, sem ter cabo eleitoral, né? Os chamados padrinhos. Com pouco recurso, pouco material gráfico, sem impulsionar a publicação no Facebook, nem nada disso. Né, e a gente conseguir, né, obter quase 500 votos, eu acho que é uma votação expressiva. Sim, e assim, o mais importante, eu acho que nós conseguimos transmitir uma mensagem, Veiga. Eu acho que esse era o meu objetivo. Antes de ser eleito, algumas coisas que estavam entaladas como cidadão mesmo. Então, assim, botar para fora aquilo que estava entalado na garganta, aquilo que a gente quer falar e transmitir uma mensagem para esse pessoal que está eleito. Porque eu não torço contra eles. Né? Que nem eu falei no vídeo anterior, que não tem lógica as pessoas torcer pro piloto do avião derrubar o avião, ou pedir pro motorista do aplicativo bater o Uber lá. Não tem lógica, a gente tem que torcer. Eu torço para que esses 13 vão bem, né? Então, assim, e as pessoas que forem fazer oposição, acho que não está no momento de fazer oposição. O governo nem começou ainda, né? Mas quando forem, né, fazer oposição aos atos do governo, que seja uma oposição inteligente. Uma oposição que não apenas critique, mas que proponha soluções. Porque criticar, ainda mais por trás de Facebook, é muito fácil, né? Então, assim, eu critiquei bastante o governo Bugalho, mas eu tenho diversas conversas, print salvas, de contato que eu tentei com ele. Tanto pessoalmente, mas pela internet. Diversos registros que ainda falavam, precisa escutar a população, tal coisa. Mas, infelizmente, muitas pessoas escutam apenas uma cúpula, algumas pessoas que têm influência. E do meio da população, de pessoas comuns, né, da sociedade, vem muita ideia boa. E foi uma promessa da Ed Thomas que me chamou muita atenção no discurso dele, que ele falou. Né? No final ali ele falou, seremos um governo que estaremos aberto a todas as ideias. Então eu acho que isso é muito importante. Eu acho que um governo é aquele que está disposto a ouvir a sociedade. Eu acho que já é 50%, né, do serviço, governo, né? Meio caminho andado. Meio caminho andado, né? Maravilha. Encerrando aqui então o nosso primeiro de papo dessa volta, né, Adriano? É isso aí. Volta, com alguns problemas técnicos aqui. Até agradecer estreia, o pessoal participando através do YouTube, Facebook. A gente está fazendo a transmissão e vamos fazer todos os dias as transmissões em simultâneo. Nosso YouTube, do Estúdio Vitrine no Marketing no YouTube, também no Facebook, Estúdio Vitrine Rádio, @Estúdio Vitrine Rádio no YouTube e através do meu Instagram também, Ricardo Veiga 73.
E pelo site, tem pelo site também, se você quiser acessar estudiovitrine.com.br, tem lá o player também para você assistir todos os dias, a partir das 13 horas aqui, de segunda a sexta-feira, trazendo inclusive, amanhã a gente vai trazer o Altino, o Alessandro Altino, para a gente falar de startup, vamos falar de tecnologia amanhã. Tem também na quarta-feira, tem o Victor, direto de São Paulo. Ele vai estar direto de São Paulo. Victor Gomes, que já participou com a gente outras vezes aqui também. Dinarte, na quinta-feira. Vamos falar de arte, vamos falar de música na quinta-feira. E na sexta-feira vamos trazer o mais um radialista aqui, o Ricardo Barcelos, que hoje está na 101 FM. Ele vai trazer umas novidades pra gente, o que eles estão fazendo lá na 101 FM, né? E enfim, na segunda-feira temos também temos Lucas Cavalcante, que foi candidato a vereador também. YouTuber, né? É um youtuber aqui de Presidente Prudente, o Lucas, e na terça-feira o Marcos. E aí depois a gente vai dando os trazendo nossos as novidades, convidados aí, nos próximos dias aqui de papo aqui. Agradecer muito a participação, a sintonia de todos aqui através dos canais do Estúdio Vitrine. Agradecer aqui o pessoal que estava falando, inclusive no início, realmente ficou mutado a voz do Leandro. Nós vamos chamar outra vez aqui o Leandro para a gente falar mais sobre a promoção da Estetnet, tá bom? Mas quem quiser, vai lá na Estetnet, estetnet.com.br, tem todos os links, endereços. Deixa eu só passar aqui mais uma vez, deixa eu pegar aqui com o Leandro, aqui não, deixa eu pegar com o Guilherme também, que é lá da Estetnet. O telefone, eu não tenho o telefone aqui, não tenho telefone, mas é só acessar estetnet.com.br, tem todos os contatos lá para você aproveitar a promoção nos planos da Estetnet também, para você participar através do Facebook da Estetnet, para você concorrer aos prêmios lá na promoção, para você escolher o nome do mascote da Estetnet, e também para você que ligar na Estetnet ainda hoje, tem vários prêmios para você e ainda promoção de 50% nas 3 primeiras mensalidades. É só falar que ouviu aqui Vitrine Estetnet. É só mandar essa senha lá para ele. Vai lá, fala com o Leandro, fala com toda a equipe da Estetnet para você aproveitar. Nós vamos chamar outras vezes aqui o Leandro para a gente falar mais. Agradecer mais uma vez, Matheus, obrigado pela presença. Adriano, obrigado demais, valeu. Ricardo. Valeu, Matheus. Valeu, Adriano. Deixa eu pôr a trilha. Fala. Diga. Não, prazer conhecer o Adriano aqui, né? O Adriano muito inteligente, né? Antenado em diversos temas diferentes. Nosso jornalista aí. Aqui. É um prazer conhecê-lo. O Ricardo já conhecia, é um prazer estar aqui na Estúdio Vitrine. Sempre eu acompanhei tantas vezes o Divaldo dando entrevista. Verdade, aqui. Você falou que acompanhava já os nossos conteúdos aqui. Acompanhei bastante o Divaldo Cerezini dando Divaldo, entrevistas aqui. Veio algumas vezes hoje, aqui. A satisfação de estar aqui com vocês. O Divaldo participou, inclusive, Adriano, de um debate. Sim. Aqui com o Paulo Oliveira, né? Aquele debate entre uma figura de direita e uma figura de esquerda? Direita e esquerda. Sim, claro. Que está aqui no Estúdio Vitrine, no canal do Estúdio Vitrine também. Para você que não assistiu. Enfim, valeu, gente. Obrigado, Matheus. Valeu, Adriano. Valeu demais. Valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã com mais um De Papo. Um abraço. Até mais.